tudo bem com vocês? Tudo beleza? Então agora vai ficar melhor ainda, porque hoje a Estação Plural tá 100% LGBT e eu tô aqui acompanhada pelos meus amigos maravilhosos de sempre, Ellen Oleri e Fefito. E hoje o convidado é o Rico Dalazan. É o primeiro rapper que foi lá e disse pra todo mundo que quisesse ouvir, eu sou gay. Primeiro e único até agora. E aí, Rico, pra você foi complicado? E é complicado você ter essa dinâmica entre o feminino e o masculino dentro do rap, do mundo do rap? É ousado, né? É ousado e a gente sofre algumas resistências, mas ao mesmo tempo a gente abre e percorre caminhos que são até agora inéditos, né? Então é o mágico, né? O combustível. Você vê que você tá fazendo coisas que nunca foram feitas antes. E aí isso só te impulsiona a continuar. A gente, quando eu digo a gente, eu tô falando de mim. Todas as pessoas que habitam o seu corpo. E as que eu represento, eu acho também. E isso, eu penso mais no que é combustível do que no que é percalço, né? Mesmo quem não é do rap, teve que prestar atenção nas letras do Rico. Como é que eu vou ignorar um rapper que canta boy? Vim aqui pra ser seu man. E ele fala de andar de busão. Eu quero saber, senhor Rico, se você continua tendo encontros no busão, no terminal Butantã, se agora que você é famoso, você já ainda anda de busão pra ter encontro, quero saber tudo. Sim, tive encontro, né? E não só o encontro do aplicativo, né? Ali A pegação. o encontro do só encontrar, do só conhecer pessoalmente, né? Mas você ainda vai encontrar no terminal Butantã? Agora eu não tô indo encontrar porque agora eu tô no fixo. Tá certíssimo. Agora eu tô no fixo. Tô no fixo, não tô indo encontrar. Tô no fixo é que ele tá namorando, né? Sim. Tá. Aí, não vou, mas eu acho mágico, né? Você se deslocar pra encontrar e esse percurso te dá toda uma ansiedade. Tem uma expectativa, uma expectativa. E isso já faz parte de uma construção, já de uma relação, eu acho. Mesmo que seja só, tipo, instantânea, mas... Rolava muita paquera no busão? Eu já perdi várias oportunidades porque eu sou meio fechado, assim, tipo, parece que eu tô bravo, né? Caladão. De alguma forma eu tenho muito dessa estética do rapper, É o né? mistério, é o Tipo, mistério. um do hip tá hop. parecer que eu tô bravo, que eu sou inacessível, assim, tipo, não quero papo. Eu tava ali todo dando uma bola e o cara achou que eu não tava nem aí. Mas só porque... Gente, minha música favorita sua, você canta aí, Bi, você acha que eu vou achar que você é bravo? Não, se a pessoa falar... Se eu sentir qualquer leve proximidade, é óbvio que, né, eu vou tentar expressar. Mas com o Rico, corpo, eu acho com que o olhar. você tem mesmo uma coisa mais séria, mais na sua, assim. Ele é assim. É. Eu conheço o Rico há algum tempo e eu acho ele. Eu achava que ele era bravo também no início, mas aí a gente se conheceu muito. Tá vendo? Ele foi lá pra casa, A galera a já gente tá trocou muita desparrando. ideia já várias vezes. Ele é uma pessoa extremamente fofa, gente. É isso aí, o Rico faz letra com diversão, mas não esquece da força política do seu som. Ele fala de aceitação, né, do orgulho de ser gay, de ser negro. Ele constrói uma estética super pessoal, fala de amor gay. Inclusive na música Não Posso Esperar, o Rico canta que o medo é o maior rival do amor. Pois é. E o preconceito é o maior condutor da segregação. Rico, eu soube que você estudou num colégio particular, né, quando você era mais jovem e tudo. Você era, de fato, o único estudante negro ali? Você chegou a sofrer algum tipo de tratamento diferenciado por ser negro? Acho que isso aconteceu uma sequência de vezes, porque eu nunca me adaptei, assim, com a escola. Sempre teve isso, que minha mãe, apesar da gente não ter grana, minha mãe sempre foi atrás de umas bolsas, entendeu? E conseguia lá, dava o texto dela e as pessoas falavam, Batalhadora. Vamos lá, tá, vamos fazer. E rolava. E aí, e sempre essa coisa de eu e mais 3, assim, numa escola de 500, assim. Acho que o grau mais tenso foi quando minha mãe me colocou no colégio alemão. Caramba! E aí era só eu e mais, as pessoas todas tinham alguma relação com a cultura alemã, por ser descendente ou por alguma coisa. Todo no meio do ano tinha uma excursão para a Alemanha e não sei o quê.
e eu tinha que conviver com essas duas realidades, né? E o tratamento, assim, porque o fato de você estar imerso numa tradição que dialoga com outra não necessariamente traz um tratamento ruim para você, ou um maltrato, ou algo assim. Às vezes a diferença não é um problema, mas às vezes ela pinta como se fosse, né? Sim. Não, eu sempre enfrentei o problema do ser diferente. E junto com o não pertencer, né? E acho que hoje, depois que, né, já se passaram anos desde a escola, eu consigo ver que foi muito doloroso o percurso todo, mas que desenvolveu a capacidade de existir sem pertencer plenamente. Sim. Entendeu? E não pertencer plenamente ao meu ponto de partida, porque quando você atravessa a ponte, né, quando você vai para um outro lugar e recebe um monte de cultura nova, você volta diferente para sua casa. E quando você tá naquele outro lugar que não é o seu lugar de origem, você recebe esse olhar estrangeiro. É isso. Entendeu? E aí você já não consegue pertencer plenamente a nenhum dos dois lugares, né? Você passa a existir num não lugar. O que era pior pra você? Ser tratado diferente por ser negro ou por ser gay? Ser negro, dentro da nossa cultura, ainda tem um peso muito maior. E ser um garoto negro. Porque antes mesmo das pessoas terem uma percepção sobre a sua sexualidade, ela já tem a percepção da construção sobre raça que ela tem, né? E que na maioria das vezes ela é de excluir, é de ter o olhar que remete ao marginal. Desenvolver a capacidade de me relacionar com as pessoas e existir em lugares que não eram plenamente lugares onde as pessoas quisessem que eu tivesse, né? Onde eu recebia todo momento o olhar estrangeiro. E desenvolver isso quanto jovem negro me ajudou muito até o momento que eu falei, bom, eu já consigo existir como um jovem negro e eu acho que já é hora de eu achar esse mesmo orgulho para existir como jovem negro e gay, entendeu? Esse era o meu medo, de ser um jovem negro e gay durante boa parte da escola. Mas às vezes Só na sétima, acho que... Porque eu percebi isso, sei lá, no pré, entendeu? Mas só na sétima, oitava série, que eu era muito apaixonado por um menino da minha sala. E a gente virou super amigo e tudo mais. Ele era emo, assim, ficava com os outros meninos. O nosso mundo era diferente, mas eu gostava muito dele. E eu comecei a entender questões do amor, né? Antes de entender questões do meu corpo, sabe? Entender questões do amor e do amar sem posse, do amar sem ter, né? E saber conviver com aquilo, apesar de tudo. Então, foi desenvolvendo outros caminhos que eu pude ver que o que eu sentia era muito precioso, né? Muito rico. Só que tudo isso eu dividia comigo e com as leis, com a caneta, entendeu? Por não ter ninguém em volta para poder dialogar sobre isso. Essas passagens também ajudam muito a forjar o caráter da gente, né? Acho que fortalece muito pensar num fortalecimento de orgulho e pertencimento quando você aprende a resistir essa pressão ou essa opressão. Fortalece muito também. Óbvio, acho que ninguém precisa passar por isso para se tornar uma pessoa forte, né? Uma sobrevivente. Eu acho maravilhoso quando, por exemplo, esse tipo de passagem fortalece tanto você que acaba te conduzindo para um momento de ebulição artística também, onde você se torna um escritor, né? Compulsivo às vezes até, para poder registrar esses momentos, essas passagens, essa sobrevivência. Acho bonito isso. É basicamente quando a gente vê vantagem em ser o que a gente é, né? Quando a gente enxerga as possibilidades. Sim, eu acho que quando você vê que aquilo não está doendo tanto, que tá te trazendo um fruto, acho que ninguém tem que viver o fruto da dor, mas eu acho que se tá te gerando um fruto e você tá vivendo riqueza naquilo, por um outro lado, isso te preenche, te faz falar, mano, é incrível. Mas a gente não controla, né? A gente é fruto da dor. Você se vê herói de si mesmo, sabe? Eu acho isso que já é incrível quando você não tem herói na TV, quando você não tem herói na revista, quando você não tem herói em lugar nenhum. Você começa a se ver herói de si mesmo. Assim como a gente se fala no olhar, né? E eu vejo que isso entre as pessoas negras, ela tem um peso maior. Porque a gente não se vê nos veículos de comunicação, então a gente se vê na rua. É onde a gente se vê, se inspira, tem como referência um ao outro. E acho que isso é o caminho
que a gente tem para se ver como herói e às vezes ver o outro que tá na mesma situação que a gente como um herói. O herói pela ousadia, pela a força dele de viver e de transitar, né? E voltar para sua casa de cabeça erguida. Primeira coisa que a gente sente é completamente só. Tipo, só no sentido de que você é um ser humano com experiências únicas que só você vai viver. E você não consegue olhar para os lados e enxergar outra pessoa que esteja vivendo as mesmas coisas que você. No meu caso foi assim, porque muita gente não conseguia entender o que eu era e não entendem até hoje. Mas assim, foi complicado de lidar com isso e de saber quais os frutos bons disso. Acho que hoje em dia é mais visível. Depois de um tempo, acho que isso leva um tempo pra gente saber as vantagens que a gente tem em ser a gente mesmo, assim. É muito duro ser uma ilha. Claro. Né? Eu penso muito na época que eu sofria bullying no colégio e eu percebia que meus amigos não tinham a atitude de me defender. Então eles viam sofrer bullying e eles deixavam de ser meus amigos naquele momento para eles não sofrerem também. Claro. Senão eles sofreriam bullying por ser meus amigos. Esse lugar de não pertencer é muito desde cedo pra gente que é gay. Pra você, então, que se sentir isso por ser negro. Então, tem uma coisa potencializada, porque a gente, desde cedo, não pertence a grupo nenhum. E a gente tá sozinho, à mercê de todos os olhares. Léo, acho que o mais duro disso, e hoje eu vejo muito, porque chega um monte de inbox pra mim ali, tipo, de uns garotinhos de 14 anos, de 13, e que eu acho que é um momento muito, muito tenso. E o que antecede esse também, porque ali 9, 10 anos você já tem um olhar, já tem um recorte sobre isso, e ele é muito distorcido, porque é o momento que você sente que você que tá errado, é o momento que você mais sente que eu tô existindo, você sente um ET, você fala, o que eu tô existindo nesse mundo aqui? Lembro de situação de abandono, não era nem no pré ainda, sabe? Era antes do pré. Dá pra se sentir especial, mesmo em meio ao abandono, mesmo sendo a ilha? Até você encontrar, ressignificar o excluído pro especial, né? Leva um tempo, pelo menos pra mim levou. Até esse incrível chegar na minha percepção, o tô errado tava ali já, ó, acontecendo um tempão. E na mente da criança gera outras respostas. Eu tinha vontade de trabalhar. Pra ser independente? Pra não depender mesmo. Uhum. Eu lembro que, tipo, eu tinha uns 9, 10 anos, eu tinha muita vontade de trabalhar. Tanto que quando eu tinha 11 anos, eu já saía lá do Tabuão e ia até o centro da cidade sozinho de ônibus. Já sabia ir na 25, já sabia andar em São Paulo, em vários lugares. Quando eu tinha 13 anos, qualquer rua que você perguntasse pra mim, do centro, qualquer lugar, eu sabia. Na minha casa as pessoas nem sabiam tanto. E eu que dava dica, eu que sabia que ônibus que ia. Porque, pra mim, poder me deslocar e andar e ir pra lá e pra cá era o respiro, né? Sobre todas essas coisas tive esse mesmo rolê, velho. Em Brasília, pegava busão com 9, 10 anos, ia, mãe, quero nadar, quero fazer natação. Poxa, meu filho, então você consegue ir? Consigo. Qual ônibus? Aí pegava todas as indicações, andava a Brasília inteira para poder me virar, para, sei lá, pegar o atestado médico para poder fazer a natação. Eu mesma ia lá fazer minha matrícula. Eu acho que a grande maioria dos LGBTs tem essa vivência de querer explorar as coisas e aprender por si só, porque parece que o mundo já está te limitando ali, né? Desde a infância. Então você quer romper as barreiras. Tem a ver com o lance da solidão também. A coisa do semáforo ali, quando você vê aquele monte de gente atravessando e você ali no meio, você fala, ok, eu sou só mais uma pessoa atravessando. Já que a gente tá falando de independência, a gente vai falar agora da história da Renata Santos. A Renata é travesti. 8 anos atrás, ela se mudou de Fortaleza para São Paulo, para ser livre, para viver do jeito que ela queria. Chegou aqui e a história é parecida com a de muitas outras. Ela tinha dívidas, teve que se prostituir. No ano passado, ela mudou de vida. Ela entrou para o projeto Transcidadania e ganhou uma bolsa de estudos da Prefeitura de São Paulo para deixar as ruas e voltar para a escola. Lá no Ceará, onde ela viveu, ela sofreu bastante. E ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência dela, como é que foi esse grito de independência para o Estação Plural. Roda, Renata! Eu vivia, né, como é que eu posso dizer, sob a tutela, né, da família, mas ao mesmo tempo que eu estava com eles, eles me reprimiam muito. Tipo, eu tive que trabalhar cedo, por não levar a vida que eles queriam que eu levasse, né? Eles começaram a cortar quase todas as regalias, assim, como filho, né, na época. Minha irmã tinha tudo, mas eu não tinha nada, por querer viver aquela condição. O alçar voo foi, tipo, eu ter vindo para outra cidade,
E eu me via sozinha e, tipo, chorava bastante, dava vontade de desistir. Mas como eu queria viver minha condição, eu superei todos os obstáculos e, tipo, tô aqui, realizada, feliz, curtindo minha transexualidade. Antes de iniciar o projeto Transcidadania, eu já estava pensando em retomar por conta, né, os estudos. E esse projeto foi a deixa, né, já que eu queria retomar os estudos. Está sendo maravilhoso, né, eu já estou estudando desde o ano passado, né, esse é o segundo ano que eu estou estudando. E eu estou curtindo muito. Faço de tudo para não faltar às aulas, não perder matéria. O convívio com os colegas, professores, o corpo escolar está sendo maravilhoso. Por mais que tenha olhares tortos, falta de gentileza, também tem muito respeito, carinho. Eu me sinto super especial quando isso acontece. Maravilhosa. Eu fico feliz todas as vezes que eu ouço depoimentos assim, mas a solidão da pessoa trans, ela começa desde que ela nasce, né? Porque o fato de você não saber exatamente o que você é e depois você descobrir, sem as pessoas não acreditarem no que você é, você precisar se afirmar o tempo inteiro e ser invisibilizada e se sentir impotente o tempo inteiro com relação ao que você é, te traz uma solidão imensa, porque você se sente uma mentira. Você tem que se impor e falar que você é verdadeira e que você é legítima o tempo inteiro. E eu acho que não tem nada mais solitário no mundo do que o ser humano precisar ter a necessidade da fé do outro. Eu preciso que você creia em mim para que eu me sinta parte do todo. A gente pode ficar sozinha, claro. Mas isso não precisa ser apenas um momento de sofrimento. Aprender a apreciar a própria companhia pode trazer grande satisfação também. O teólogo alemão estadunidense Paul Tillich diz que para contemplar a dor de estar só, nós temos a palavra solidão, mas nós não podemos esquecer a glória de estar só. E para essa glória, nós temos a palavra solitude. E essa noite você não fica só não, tá bom? Fica com a gente. A gente vai para o intervalo, mas logo, logo tem muito mais aqui na TV Brasil e na Rádio MEC. A Rádio Nacional também está ligada com a gente, então já já o Estação Plural está de volta. Minasan konbanwa! Привет, мои друзья! Bonsoir, mes amis. Good Nacht. Olá, mis hermanas. O Estação Plural está de volta e esse cumprimento todo em várias línguas é para a gente lembrar que valoriza muito mais as nossas diferenças e as nossas pontes culturais do que a xenofobia. A xenofobia é a aversão às coisas ou pessoas estrangeiras. É uma prática que se alimenta muito de preconceitos. O Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, está fazendo do ódio o seu cabo eleitoral. Ele quer que todos os imigrantes ilegais sejam expulsos do território americano. Quer erguer um muro na fronteira com o México para impedir novas imigrações. Seu repertório abominável inclui ainda um insulto ao casamento gay. Sabe o que é o pior? A popularidade dele só aumenta. O mundo corre o risco desse moço bem-intencionado ser o próximo presidente americano. Tá certo isso, Rico da Lazan? A gente tem que conviver com Donald Trump? Não temos, não precisamos, não é... Um monte de gente já sofreu por existir caras como esses no passado e acho que a nossa geração já tinha que estar à frente dessas questões e isso está muito claro. Só que a gente vê que o retrocesso faz... A gente está à beira de voltar no tempo para um tempo muito doloroso, né? As pessoas aprenderam a acontecer o ódio, acontecer a opinião, acontecer a aversão durante um tempo e nesse instante isso se aflora outra vez e as pessoas querem, elas estão sentindo a liberdade de externar seu ódio e
sabe? Assim Não é como... ódio, é opinião. Elas é a chamam minha de opinião. eu ia falar sobre isso. É esse tipo de opinião ninguém tá precisando, né? Eu acho que ninguém precisa de um representante político racista, xenofóbico, com alguma parte ali no nazismo, que é extremamente contra qualquer tipo de pessoa, de ser humano que não seja igual a ele. Eu acho que ninguém tá precisando desse E tipo que de manipula fatos e disfarça preconceito de opinião, né? Porque não Claro. tem nada que me irrite mais do que a minha opinião. Não, tá errado. Tá completamente errado. A partir do momento que você exclui alguém, você tá errado. E uma das faces mais cruéis da crise de refugiados na Europa foi exposta pela foto do garoto sírio morto numa praia da Turquia. Alan Kurdi, de 3 anos, estava numa embarcação que afundou com os refugiados que tentaram fugir da Síria para a Grécia. Só que o barco em que viajava o menino e sua família era tão frágil quanto os planos de tentar um abrigo num país europeu. Nós estamos falando de outros países, mas o Brasil, que é um país construído pela força de povos sequestrados, escravizados, dizimados, tem uma presença imensa de tradições estrangeiras vindas também de várias ondas de imigrações. Japoneses, italianos, árabes, holandeses, alemães. E numa história mais recente, o Brasil concedeu asilo a muita gente refugiada síria, angolana, haitiana, boliviana e senegalesa. Para estrangeiros que vêm gastar dólares e euros em férias, há quem inclusive aprenda outra língua só para receber bem. Mas se quem chega precisa ocupar um posto de trabalho, aparece logo um alarme. Alguém quer o que é meu. Vamos ver o que o advogado Pedro Abramovay tem a dizer sobre xenofobia. Fala, Pedro. A xenofobia, ela gera uma cadeia de ódios que quase sempre geram violações de direitos humanos. Quer dizer, as pessoas passam a desrespeitar e achar que aquela pessoa, que o estrangeiro, ele é menos. E por isso ele pode ser agredido, ele pode ter os direitos violados, ele pode ser escravizado. A xenofobia se associa rapidamente ao machismo, se associa rapidamente ao racismo, né? E vira uma bola de neve de ódio que corrói a possibilidade de uma convivência harmônica na sociedade. O que o Trump está fazendo com o debate nos Estados Unidos destrói a própria essência do que há de mais positivo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país que deram para o mundo a primeira Constituição, né, com separação de poderes, primeira Constituição de uma república democrática e um país constituído por imigrantes. A Europa também é um projeto político construído décadas depois, né, de guerras que quase destruíram o mundo e que surgiram na Europa. Um projeto político de pensar a inclusão, ou seja, a forma como a Europa vai lidar com a crise de refugiados é a decisão se a Europa quer continuar existindo como esse projeto político que afirma os direitos humanos ou se ela vai dar vazão aos nacionalismos e aí vai implodir, com riscos impensáveis para a humanidade. Nas últimas décadas, 3, 4 décadas, o Brasil foi um país de emigração, um país que mais mandava a gente para fora do que recebia. E isso está um pouco mudando, quer dizer, a gente está um pouco numa nova onda de imigração. Mas a gente tem uma geração que se desacostumou a conviver com o imigrante. Tem uma tensão presente nisso, e é uma tensão que passa por essa, digamos assim, o Brasil não está acostumado com isso, e que a gente tem que debater publicamente e dizer, a gente quer que o Brasil seja o Brasil, a gente quer lidar com isso como brasileiros e acolher os imigrantes e mostrar para o mundo que sim, é possível e é necessário receber imigrantes, aprender com isso e ter ganhos econômicos e culturais com isso, ou a gente quer seguir o que há de pior no mundo, que é a xenofobia e uma maneira de lidar com a imigração que tem trazido mais ódio e mais prejuízo para os países. A gente não é um país que trata muito bem os imigrantes, não. Depende. Eu ainda acho que se ele tá vindo, dependendo do lugar onde ele vem, se ele é europeu europeu, e americano. se ele é estadunidense, ele chega aqui falando a língua. Ai, a gente quer se receber super bem. Que bonito, né? Sabe? Fala a língua junto, arrisca Falou o do olho inglês azul. também. A xenofobia, ela é um complexo de preconceitos, né? Porque ela não é só a fobia de uma pessoa estrangeira, ela é a fobia de uma pessoa estrangeira que é negra, que é pobre, que é, de uma certa forma, considerada inferior a você. Nunca é
no mesmo patamar ou nunca é de alguém que seja, sei lá, considerado melhor. Tipo, igual vocês disseram. Se vier um alemão pra cá, ele vai ser extremamente bem tratado. Agora, se vem um boliviano ou se vem um haitiano, ele já vai ser excluído por uma série de segregações raciais e etc. E são muitos comentários racistas sempre em relação a essas pessoas. Sim, de fato. Você conviveu com algum imigrante nos últimos tempos aqui no Brasil? Na semana retrasada, eu conheci um cara que chama Salut, e ele é do Senegal. Eu tava com os amigos ali no bar e ele veio com um mostruário, assim, vendendo uns anéis, vendendo umas coisas. A gente se viu nele de algum jeito, né? De alguma forma. E começamos a trocar ideia. Ah, Salut, faz o quê lá, não sei o quê. E ele tava pegando português, assim, não tinha... Mas ele se comunicava e um cara extremamente educado, um negro lindo, assim, sabe? E aí comprei umas coisas dele e aí teve uma hora que ele falou, não, porque nós somos irmãos. Só que ele falou, nós somos irmãos, e o ritmo da conversa estava tão quente ali entre nós que isso já embargou uma lágrima em mim, já na minha amiga, e automaticamente nele, e a gente se abraçou, e ali naquele momento, eu me senti eu me senti mais África, eu me senti mais várias coisas. Olhar essa quantidade, que ainda que as pessoas invisibilizem, ela existe, de senegaleses e haitianos nas ruas de São Paulo hoje, que é um novo, que deu uma nova cara para o mercado ambulante em São Paulo, que é onde eles encontram um meio de gerar algum recurso de existência. A única coisa que a gente pode ter de síntese ali maior é essa. Nós somos irmãos, entende? E quando eu encontro o boliviano, também precisa ser isso. E quando eu encontrar o sírio, o afegão, o paquistanês, o refugiado, de onde for, eu preciso ter esse olhar. Ele pode estar vivendo um conflito, mas lá ele é um médico, lá ele é um cara, tipo, a gente tem muito a receber, sabe? Porque ele vem de uma outra cultura, de um outro jeito. No fim da conversa ali com o Salut, sabe, o que eu vi é que eu tava falando com um cara que ele tinha muito mais coisa para oferecer para mim do que eu para ele, pelo grau de especialidade que ele tinha, sabe? O cara era um cara genial. A xenofobia me assusta porque ela denota uma insegurança de quem vive no país que recebe o imigrante. Como se o imigrante chegasse aqui para tomar um lugar que, por direito, era de alguém, não por competência. E uma outra coisa que me chama a atenção é a crueldade. Eu não esqueço daquele vídeo da jornalista que deu uma rasteira no imigrante sírio que estava fugindo. E ele, com a criança no colo. Com a ainda. criança no colo. Aquilo é muito assustador. As pessoas podem ser muito cruéis no tratamento com refugiados. É verdade. Eu até percebo que, de alguma maneira, essa institucionalização do pertencimento traz algum tipo de segurança para alguém. Em alguma dimensão, a pessoa acha que está segura, se ela está identificada, né, por um órgão X. Mas isso de limitar os acessos, essa terra aqui, o Brasil é meu, é meu. Não, o Brasil é meu, o Brasil é seu também. Inclusive, a gente estava falando, eu comentei da coisa da pessoa estrangeira que vem, se ela vem da Europa e ela vem gastar o dinheiro, ela é bem recebida. Mas, de fato, a gente nutre muito determinismo geográfico. Então, a pessoa diz que é alemã, de alguma maneira estranha, em alguns momentos, a gente aciona uma história relacionada ao nazismo, quando, na verdade, grande parte daquela população... a gente não entende a história e a conexão que ela tem com esse período, né? Ou, sei lá, os japoneses são todos muito trabalhadores, os indígenas são muito X, as pessoas negras são muito Y. Isso de determinar como a pessoa relaciona com a vida a partir do que ela mostra no rosto, do fenótipo dela, não faz sentido nenhum. Dentro do próprio país a gente vê esse determinismo. Sim. Porque tem muito preconceito com o nordestino aqui em São Paulo. Sim. Muito preconceito. E existe um determinismo geográfico também, que é tipo, a pessoa vem daquele pedaço do país, ela é de determinada maneira. Sim. Quando a gente sabe muito bem que todo lugar tem uma elite. A minha mãe veio da Bahia com 13 anos, para trabalhar num lugar que ela não sabia onde era, sem salário, sem nada. Escrava. Casa de família de alguém? Era meio casa de família, meio restaurante, meio alguma coisa assim. E minha mãe era um pirão perdido, sabe? Não tinha
não tinha um documento, não tinha para quem voltar, para quem alegar, não tinha ninguém ensinando para ela as coisas que ela precisava aprender quanto adolescente e quanto mulher, né, passando por essas transformações todas. E eu vejo isso. Você é a favor do Bolsa Família ser distribuído para refugiados no Brasil? Algumas famílias sírias, por exemplo, que estão aqui, estão recebendo Bolsa Família, uma ajuda de custo. Sim. Eu sou a favor. Porque eu penso o seguinte, quanta coisa que a gente tem aqui no Brasil que o estrangeiro cooperou para que isso fosse contribuído. E quando eu digo estrangeiro, seja o estrangeiro que veio em período de guerra, seja o estrangeiro que veio Na paz. porque Construir ele só sua quis viver vida. num outro lugar, seja o que veio no navio negreiro, entende? Você tá aqui, você precisa existir, você tá cooperando para o desenvolvimento dessa nação, entendeu? Eu acho que é assim que o mundo precisa olhar. Eu acho, enfim, que a humanidade ela precisa ajudar os humanos, independente de onde esteja localizado no planeta. E eu fico muito estarrecida quando eu vejo o conflito que está acontecendo na Síria e o mundo inteiro não está atento a isso. As pessoas quererem eximir a sua culpa ou a sua obrigação em ajudar, A simplesmente gente fecha os porque olhos para algum genocídio. Se acontece um atentado terrorista na Espanha, no centro de Paris, isso tem uma repercussão gigantesca, porque a vida do europeu, ou do loiro de olho azul, vale mais do que a vida das pessoas que vivem nas nossas comunidades que são massacradas. Diariamente a gente vive uma guerra civil dentro delas, ou na Somália, ou na Chechênia, ou na Síria. Por que esses genocídios não repercutem tanto quanto deveriam repercutir? Não repercutem tanto quanto um ataque terrorista? No dia que saiu a foto do garotinho morto na praia, aí bombou todos. Eu tava viajando, tava em Londres, e aí todos os jornais, assim, dos mais lidos ao menos lidos, tinha a foto do menino. Só que na outra semana tinha a foto do menino, e aí na outra página tinha um editorial que era uma mulher, do mesmo jeito que estava o menino na areia, em direção contra o mar. Ela estava na mesma posição e ali na frente estava a bolsa. Que mau gosto. Era a mesma foto, o mesmo enquadramento, a mesma coisa, entende? Essa visibilidade que as pessoas dão, até mesmo a nós, aqui, que nunca foi dado, né? Porque ficou legal. De ontem para hoje ficou legal ser negro. De ontem para hoje ficou legal ser gay, ficou legal ser trans, ficou, entendeu? Na percepção das pessoas. É uma pauta atual, mas também a nossa Quanto militância, custa, né? a nossa busca por fazer e construir novos espaços não pode terminar na ideia de que agora ficou legal, entendeu? ficou legal. Ficou legal, sempre foi legal, né? A partir do momento que não é ilegal, pra mim é legal. Eu acho que o fato de você ser o que você é e estar aqui significa levar e estar disposto a levar muito tapa na cara e sofrer uma série de retaliação por trás de tudo isso, entendeu? Não é simples assim, ficou legal. É que agora tem uma abertura. Esse assunto é Vocês vão ter que bem engolir. sério. E eu já vi que rende muito pano pra manga. Tinha tanta coisa pra falar. O programa de hoje tá passando muito rápido. Eu vou ter que cortar esse assunto, porque agora, senhor Rico da Lasanha, chegou o momento mais legal desse programa. A gente tem um Que vai quadro acontecer? em homenagem a um amigo chamado Vitor Ângelo, que chama Aurélia. Sim, o a Ângelo. dicionária. Você entende de Pajubá? Um pouco. Sempre que eu circulo no país, assim, tipo, vou pra outro lugar, aí eu volto com um novo. E tem os atuais, né, que vão nascendo, né? Sempre nasce um Sempre novo. nasce. As gírias são vivas. Ó, a gente vai se propor um Pajubá. Eu quero saber se você vai acertar esse. Será? Porque eu não sei. A Mel, acho que sei. tenho certeza, porque a Mel é muito expert, ó. Se você soubesse, responde no começo do próximo bloco. A gente vai te dar 3 opções, tá? Será? A palavra chama asilada. O que quer dizer asilada, Rico da Lasanha? Asilada quer dizer uma bicha estrangeira. Asilada quer dizer uma bicha que tá morando de favor. Ou asilada quer dizer uma bicha bem doida, meio nervosa. Você sabe o que é? Você aí de casa, sabe? Twitta aí, ó, hashtag Estação Plural. Conta pra gente se você tem 1 minuto pra tentar acertar também. Não vale dar Google. A gente volta já.
o Estação Plural com o Rico Dalazantes, convidado especial. E você, junto com o Rico, aí na TV Brasil, e que tá ouvindo a gente pela Rádio Nacional e pela Rádio MEC, tem um desafio. Você vai enriquecer seu vocabulário, você vai saber o que significa uma palavrinha do Pajubá, que é a língua LGBT. O que é asilada, hein, Rico? O que será? Uma bicha estrangeira, uma Não bicha sei. que tá morando de favor, Será? ou uma bicha bem doida, bem nervosa? Antes de você responder, deixa eu saber a opinião da Ellen. O que é que Não você acha? sei, não sei. A mão até gela pra responder. Não sei. O que Querem é? chutar? Eu Querem sei. chutar? Eu sei o que é. Então você confirma depois, Eu então. sou muito boa com parte O de que é que você acha? Eu acho que é uma bicha que tá morando de favor. Tá morando de favor? Faz bem sentido. Ah, eu posso dar a asilada. resposta? Tá no teto ali. Que é, hein, Mel? Tô curioso. Eu vou com o Rico. Gente, asilada, infelizmente, Rico, você errou, vocês erraram. Ah! Asilada é uma bicha nervosa, gente. Não tem prêmio de consolação? Não tem prêmio de consolação. Tem. Ah, um beijinho. Ganhou um beijinho. Rolou um beijo. Tá bom, né? Tá bom. Gente, é uma bicha nervosa, asilada, não sei não. Eu andei tão asilado nos últimos dias. A gente brinca com coisa engraçada, ó, mas tem gente que brinca com coisa séria. Por exemplo, com a sexualidade alheia. Quem é que pode entender a sua sexualidade melhor do que você mesma? Se você disser que é assim, quem pode dizer que você é assado? Só que tem um assunto em que todo mundo acha que pode dar palpite. A bissexualidade. Tem gente, inclusive, que não acredita em bissexualidade, sabia? Olha o absurdo. Do tipo, se não aconteceu comigo, então eu não acredito, não aconteceu com ninguém. Bota fé? Será que você não é gay mesmo e pronto? Sabe essa coisa? Tem gente que fala que é uma fase. Eis a questão pra muita gente se declara bissexual. Você já notou isso, Rico? Você tem amigos bissexuais? Você conhece bissexuais ou você acha que eles são uma Lenda urbana. Uma lenda urbana. Eles não existem. Não, eles existem. Eles existem e acho que Tem também. eles Tem de existem. bi. Entre as variações de desejo, eu acho que você ser bissexual tá muito ligado a um grau de esclarecimento sobre as suas vontades, seu desejo, mais do que o conflito ou a dúvida sobre, né? Olha, eu não acho que eu sou bissexual, ao menos até agora, não tive inclinação ou desejo. Eu me considero heterossexual, mas eu acredito plenamente na bissexualidade. E tenho algumas pessoas que eu conheço bastante que são assim. E a maioria das vezes, quando eles vão me contar sobre como funciona, porque a gente sempre acaba caindo nessas perguntas idiotas, né? Como é que funciona? Me falaram que primeiro tem um interesse em conversar, e aí da conversa surge uma sintonia, é algo um pouco mais delicado, mais sensível, e aí, tipo, por fim, acaba no interesse sexual. Mas óbvio que tem aquelas pessoas que são um pouco mais taradinhas e que, tipo, estão ali e falam, eu vi, queria, sabe? A gente acha que até pode ficar super atenta com essa coisa, porque geralmente as pessoas bissexuais são taxadas de promíscuas, né? Porque a pessoa tem uma disponibilidade para o afeto com ambos os gêneros. Existe um julgamento que é muito agressivo, né? Muito agressivo. Ai, como você é promíscuo. Não necessariamente a pessoa pode ser bissexual e estar envolvida numa relação monogamicamente, não é? Cis heterossexuais podem ser tão... Não é isso? Tão piores. Muito pior. Tão promíscuos quanto piores. Depende da pessoa e não do desejo, né? Eu acho que a questão de ser possível, de poder, de ser legal, como você disse antes, é uma coisa que te permite ser lascivo, entre aspas. Mas o bissexual, desde cedo, tem esse esclarecimento de que ele gosta de gente, que ele gosta de pessoas. Independente de que sexo elas sejam, é uma maneira não binária de pensar. É muito bom saber que você tem que existem pessoas que não pensam de maneiras binárias. Muita gente chega a essa conclusão já depois de muita experiência, né? Depois de casamentos, de anos, no caso das mulheres, depois de se tornarem mães, aí a pessoa descobre um interesse, descobre um prazer no seu próprio corpo que não tinha explorado antes com uma pessoa, sei lá, do mesmo sexo. No caso de pessoas homossexuais, descobre um prazer com pessoas do outro sexo, né? Acho que isso é super natural também. Claro, e eu acho que eu não curto a exotificação de
forma nenhuma com relação a ninguém. Só que causa uma curiosidade nas pessoas e às vezes elas são meio inoportunas, né? Elas acabam falando com os bissexuais como se eles fossem os reis do sexo, né? Você pode fazer o que você quiser. 100% não é de chance, tá na não balada, é assim. 100% de chance. Claro que gente, não. para, O povo é né? fofoqueiro mesmo, gosta de ficar falando mesmo da vida alheia, porque fofocar, falar dos outros, às vezes a pessoa desanuveia, esquece os problemas. Então vamos falar de você? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar então de uma E coisa. o Estação Plural foi conversar sobre bissexualidade com o psicoterapeuta Clécio Borges, especialista em relacionamentos LGBTs. Roda, VT. A grande dificuldade que nós temos é que nós vivemos numa sociedade que tende a ver as coisas de uma maneira, digamos assim, os fenômenos humanos de uma maneira binária, não é? Então a gente tende a pensar a orientação sexual como sendo heterossexual e homossexual. Mas uma grande maioria de pessoas se move ao longo desse eixo. O conceito de bissexualidade é um conceito que abrange aquelas pessoas, né, que se sentem atraídas sexual, emocionalmente, por pessoas tanto do mesmo sexo, do mesmo gênero, quanto do outro sexo. Agora, não é necessariamente algo que é 50-50, como as pessoas tendem a achar. Então o bissexual é aquilo que a gente, na minha geração, chamava de gilete, né? 50% para um lado, 50% para o outro. Os homossexuais, provavelmente até como uma forma de se defender, né, tendem a ver os bissexuais como sendo alguém que, na verdade, é um homossexual enrustido. A mesma coisa acontece com os heterossexuais, quer dizer, eles acham que o bissexual também, na verdade, não é bissexual, é um homossexual. Então isso é um preconceito, porque as pessoas não entendem que, na verdade, o sujeito pode se identificar, se auto-identificar como sendo bissexual. E eu insisto, é possível, sim, há várias pessoas que se auto-identificam bissexuais e que conseguem ter vidas muito, digamos, se realizarem amorosa, sexualmente, afetivamente, em alguns momentos com pessoas do mesmo sexo, em outros momentos com pessoas do sexo oposto. É importante que não tem que ser ao mesmo tempo. Existe uma tentativa de criar um bissexual puro, né? Digamos assim, não, o homossexual puro, o bissexual puro e o heterossexual puro. Não existe isso, não é? Então é importante, principalmente para nós especialistas, compreender que a sexualidade é fluida. E que somente, repito isso, o próprio indivíduo pode determinar aquilo que ele é. E aquilo que ele é pode variar ao longo da vida e das circunstâncias. Sim, o bissexual, ele vive o não lugar, né? Ele não tem um lugar estabelecido. Tanto que as pessoas estão tão desrespeitosas com pessoas bi, que eu reparo que é assim. Se é um cara que é bissexual e namora com uma menina, ele tá hétero agora. Agora, se é um cara que tá namorando com um outro cara, fala, agora ele tá gay. Tipo, não existe, não existe né? O poder de ser bissexual. Tem que pertencer. Eu concordo. E o bissexual, ele desfruta disso. Não ter que estar dentro, seja do hétero, seja do homossexual. Ele tá dentro do que flui, de como flui. Eu acho que é um grau até de liberdade, é um grau de compreensão, né? Até maior, de repente. Mas a gente também não pode descartar, falando de sexualidades fluidas, que algumas pessoas de fato vivem fases de experimentar até decidir uma coisa ou outra. Vocês tiveram uma fase de achar que eram bissexuais? Porque eu tentei deixar de ser gay, mas eu não tentei ser bissexual. Eu tentei deixar de ser gay pra virar hétero. Você tentou virar bissexual em algum momento? Eu tentei ser hétero, né? Tentei ser hétero. Tentei namorar, tipo, nunca deu certo. Tipo, de durar e de acontecer. Com meninas. Com menina. E tentei, até que eu falei, cara, não dá, né? Não funciona. E aí, descartei essa possibilidade e fui... Então você não teve um momento... fui construir meu orgulho, assim, as compreensões e as ideias que eu precisava pra me sentir estável, né? Eu nunca pensei sobre isso. Ultimamente eu ando pensando e eu acho que foi que a gente cria, algumas pessoas, óbvio, não todas, mas eu acho que a gente cria muitos obstáculos para conhecer as pessoas. Eu acho que a gente cria muitas barreiras. É óbvio que as pessoas vão atrás do que elas sentem, do tesão e do interesse. Mas eu acho que muitas vezes a gente barra esses interesses. A gente fala, não tem nada a ver. Ai, que nada a ver, vou deixar para lá. Mas eu não digo, talvez, sei lá, posso descobrir uma outra
sei lá, uma fluidez sexual em mim mais tarde, não sei. Nunca passou por mim, porque eu acho que eu tive uma fase complicada de descoberta de mim mesma, que acabou bloqueando um pouco parte da minha sexualidade, desculpa. Acabou bloqueando a minha sexualidade. Então, eu fui descobrindo as possibilidades de gostar de outra pessoa muito depois, e eu ainda tô aí começando. Vamos ver o que dá, né, Brasil? Sempre gostei muito de explorar o meu corpo. Desde muito pequena eu exploro o meu corpo, meus prazeres e tal. Mas eu acho que no meu encontro com os homens aconteceu de uma maneira muito natural, e passar o portal para o encontro com mulheres também foi muito natural. E acho que me identificar ali com o meu desejo e sentir que é para além do prazer físico também, mas o prazer da experiência, da partilha cotidiana, isso no encontro com as mulheres me realiza muito. Então, acho que dizer que sobre a minha lesbianidade também foi muito natural para mim. Eu sei que para muita gente é uma questão, né, uma incógnita, mas acho que independente da explicação vir do social, ou se você quiser falar da genética também, eu acho que o grande lance é a gente estar à vontade com o desejo, lembrar que precisa ser consensual, né? Todo mundo precisa querer e experimentar mesmo. Trazendo pro lado do homem, o homem que fala que é bi, ele é colocado como gay, ou uma pessoa que ainda não sabe o que ela quer. Ele é gay, mas ele ainda não descobriu direito, ele ainda não se afirmou como isso. E a mulher? A mulher, ela é colocada como leviana, né? Como aquela pessoa que... Sim. E tem também... tem a questão do imaginário do homem hétero, né? Pro bem e pro mal, Rico. Do imaginário de duas mulheres. Quando é dois homens, pra uma mulher, já porque já cai no machismo, É um né? outro quadro, cai no machismo. Mas, gente, imagina a paranoia de algumas pessoas. E aí, esse é um outro preconceito que eu tô reproduzindo aqui, mas que pode ser legítimo. De quem se relaciona com um bissexual. Se relaciona com um bissexual, então eu acho que agora ele vai olhar para aquela mulher, porque eu sou homem, então eu não tô satisfazendo ele plenamente. Ou agora ele vai se relacionar com um homem, porque eu sou mulher, não tô satisfazendo ele plenamente. As pessoas acham que um bissexual, por gostar de dois gêneros, de dois sexos diferentes, ele não é capaz de se apegar a um apenas. Também tem isso, não é capaz de uma relação monogâmica. A gente volta pra coisa da promiscuidade, o que é um absurdo, porque o amor não escolhe. Sim. E o amor fica, o amor bate e fica. Gente, tesão por tesão, se você namora, se você tá com alguém, um casamento, etc., você vai olhar pra outras pessoas, você não é cego, sim, você não tá morto. Mas então, o envolvimento é naquela relação daquele instante, né? Mas isso não impede, por exemplo, o que eu enxergo é o seguinte, se eu namoro com uma pessoa bissexual que tá comigo e que olha pra um cara, eu vou falar, ok, tipo, eu também tô olhando pra ele. E existe bissexualidade entendeu? monogâmica também. A pessoa pode só ser bi, mas gostar de viver e partilhar a relação individualmente, trocar só com essa pessoa. Claro. Isso de que, essa premissa de que a bissexualidade é de imediato uma pessoa que vive relações abertas, também eu acho que é muito brutal, né? É preconceituoso, a visão tem preconceituosa. A coisa para além do tesão também, que é o lance de escolher conviver, de dividir o cotidiano com determinada pessoa. É tirar da humanidade nesse sentido, da é aquilo pessoa. que você falou. Não tem a ver com a genitália, o órgão genital da pessoa, mas com o interesse que se desperta, com a paixão, com o afeto. E o prazer vem só para somar, né? E tem os estereótipos também. Muita gente deve achar que você é bissexual. Você mexe muito com o gênero, você tá aqui de saia arrasando. Eu tô com muita inveja desse figurino. Já veio tênis. Ai, você pode levantar pra mostrar um pouco? A cara do Rico. Mostra pra gente. Dá uma voltinha, Rico. Atenção. Precisa dar voltinha, mas olha que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Você tá de saia, mas você não tem uma atitude feminina, é isso que eu quero dizer. A partir do momento que eu me lancei, né, quanto rapper e coloquei uma música ali, antes disso eu tinha uma história já na Batalha de Santa Cruz, de frequentar e tudo mais. E ia ali, fazia meu rap e voltava, nunca dava acesso às pessoas para que elas fizessem parte da minha vida.
Só que nisso eu já conhecia, sabe? Já conheci o Projota, conheci o Rashid, Emicida, já. Porque o MV Bill falou pra gente que tem muito rapper homofóbico. Sim, pra caramba. E eu já tinha essa... As pessoas sabiam quem eu era. Ah, ele rima bem, aquele menino lá das modas. E ficava nisso. moda. E ficava nisso, entendeu? Até quando eu passei a existir, isso foi um ato de braveza pras pessoas, né? Tem os homofóbicos, sem dúvida. E, de alguma forma, o quanto eu me alimentei desse lugar, dessa escola e dessas defesas, né? Acho que o hip-hop me ajudou a me defender da vida. Tem momentos que eu me pego, assim, tão envolvido ou tão solto com as coisas e eu sinto que eu vivo a feminilidade no outro grau. E aí tem outro instante que eu vejo que eu tô fechado, sabe? Eu tô muito rapper, muito, sabe? E as pessoas captam isso, né? E aí, em algum momento, eu sou muito gay, muito afeminado pra aquele lugar. E tem um outro momento que eu sou muito humano, entendeu? E na balada, isso, já sofri pra caramba isso. Porque parece que você tá ali querendo sustentar o machinho, entendeu? Claro que não, né? E você ele tá ali fazendo o tipo ali do tal, não sei o quê. Performance de gênero, essa é uma frase que a gente gosta muito de partilhar. Que performance de gênero não necessariamente define sua orientação sexual, né? Então, mesmo você trazendo signos do feminino ou do masculino, isso não define quem você é. Está tudo aí no ar, para meninos, para meninas. Mas, ó, minha gente, da série Verdades que Machucam, o nosso Estação Plural chegou no fim. Verdade. Rico Dalazan, muito obrigada pela sua companhia, Obrigada, pela sua presença, Rico. pela partilha. Eu que agradeço. A gente quer você de novo, sempre que você quiser, a casa é sua. E é isso, meu povo. Nós estamos aqui na semana que vem. Não se perca de nós. Eu não me perco de você e a moçada vai estar aqui te esperando na semana que vem, tá bom? Um beijo gigante pra todo mundo. Beijo! Beijo! Até semana que vem. Tchau, Rádio MEC, Rádio Nacional. A gente se encontra.